Fala, amigo investidor, bem-vindo aqui a mais um vídeo, né, do nosso canal aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre o fundo Max R11, que é o Max Retail, certo? É um fundo de varejo, né? E aí vamos falar aqui o básico, falar sobre o geralzão, né, do fundo para que você possa conhecer melhor. Não vou me aprofundar muito, mas se você ver esse vídeo já vai dar para ter uma noção boa do que é o fundo, né? E como ele recebe os proventos dele, tá? Lembrando antes de começar o vídeo que tudo que for falado aqui é apenas opinião própria, não conselho de investimento, tá? Você tem que analisar materiais diversos e tomar suas próprias decisões e estratégias. Você tem que montar sua própria estratégia de investimento, né? No caso, eu sigo uma estratégia de análise fundamentalista de fundos imobiliários, né? Eu procuro verificar os fundamentos e não só o quanto que está pagando de dividendo e perceber se há uma tendência de médio e longo prazo de haver melhora, né? E assim procurar focar em ganhos de médio e longo prazo, tá ok? Então, começando aqui, vamos falar o básico. O Max Retail, ele é um fundo de varejo, como eu já falei, né, que fala shopping, mas é principalmente de varejo. Ele é administrado pelo BTG Pactual e gerido também pelo BTG Pactual. Ok? Então, ele é um fundo basicamente que ele possui imóveis pelo Brasil inteiro, né? Alguns imóveis. E esses imóveis estão alugados basicamente para lojas americanas e alguns para supermercados, que eu vou mostrar aqui. Você pode ver. Vou colocar aqui nos ativos. Vamos lá. Ó, aqui no Pará, lojas americanas. Aqui é o percentual de todos os ativos, né? Aqui, 12% lojas americanas do Pará. 11% lojas americanas do Rio de Janeiro. 15,30% lojas americanas de Taguatinga. Lojas americanas Brasília. Aqui, lojas americanas de Alagoas. E aqui, lojas americanas do Espírito Santo. Então, lojas americanas espalhadas pelo Brasil. Correto? Aqui o supermercado, né? 17,92% do fundo, bom preço de João Pessoa. Bom preço de João Pessoa. Aqui uma grande parcela, né? E 16,53% o Carrefour de Manaus, certo? Então, um ponto positivo que eu vejo em relação a esse fundo é que ele é bem diversificado, né? Ele está num setor que eu acho muito seguro, que é o setor de varejo, assim, de produtinho barato, supermercado. Lojas americanas geralmente vendem produtos para classe C e D, que são produtos que, independente da crise, eles vão continuar sendo consumidos, não tem jeito, né? É diferente do mercado imobiliário, que quando tem uma crise de crédito, então o mercado ele entra no colapso, e aí quando o crédito volta, o juro baixa, aí volta de novo o mercado. Aqui no setor de varejo, não, bens de consumo, comida, produtos de consumo do dia a dia estão sempre sendo consumidos, né? Tanto é que você vê um reflexo aqui na vacância, né? O Brasil não está nas melhores fases econômicas, né? Mas a ocupação é 100% dos imóveis. Não tem vacância. E vamos ver se já teve vacância. Pelo menos registrado aqui. Pelo menos registrado aqui nunca teve vacância, né? Então, todos os imóveis sempre ficaram 100% ocupados a partir aqui de março de 2016. Para cá não teve nenhum imóvel desocupado. Aí vamos ver aqui a questão das cotações. Como é que tem sido como é que cresceu a cotação, né? Aqui tem registro de 2010 até hoje teve uma valorização de quase 90%, tá? 90% em 8 anos, né? Então dá 10%, né, em média de valorização por ano, né? Lógico que ele andou de lado aqui por um bom período e essa valorização veio a partir de 2016 agora. Principalmente com a queda dos juros, né? Quando os juros começaram a cair, aí teve uma reação aqui o mercado, ele melhora como um todo, né? Mas enfim, foi não só desse fundo, foram vários fundos, teve um aumento na procura e também pela questão do aumento do interesse das pessoas por fundos imobiliários, também se contribui para o aumento, né? Não só a queda dos juros, né? Uma série de fatores. Agora em relação a distribuições, que é o dividendo, né? Quanto é que é pago? Então, aqui, 2010, pagava ali 0,37% por mês e pá, 0,99%, quase 1%.
Aqui vinha de 0,42 e pá, né, 0,82 nesse mês. E hoje em 2018, paga o mês em média 0,50, 0,46, 0,31 e pá, quase 2% nesse mês. Então, esses períodos em que se paga 1,54% do mês, 1,02% no mês, 1,68% no mês, ele acontece porque existe um modelo de contrato do fundo com as lojas americanas em que, eu vou até mostrar isso aqui no relatório gerencial, que ele explica aqui no começo, que existe um contrato, um acordo com as lojas americanas, em que existe um valor de aluguel mínimo para que cada loja ela desempenhe durante cada semestre. Então, vou dar um exemplo aqui. O aluguel ele é pago com um percentual em cima da receita, foi isso que eu entendi, em cima do faturamento das lojas americanas. Então, se as lojas americanas não atingirem esse percentual mínimo, né, o seu percentual em cima das vendas não atingir o valor mínimo estipulado pelo fundo, eles têm que pagar a diferença a cada 6 meses. Então, vamos dizer assim que a loja lá de Taguatinga ela tinha que pagar 50 mil reais de aluguel nos primeiros 6 meses. Só que o percentual em cima das vendas só conseguiu fornecer para o fundo 35 mil, digamos, nos primeiros 6 meses. Então, esses 15 mil que falta vão ter que ser pagos ao final do semestre. Então, por isso que existem esses pagamentos a mais aqui, a cada 6 meses. Você vê que são bem sincronizados aqui, né? A cada 6 meses, né? Então, assim, foi o que eu entendi. Eu acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona, né? Então, cada mês é pago um percentual em cima das vendas e não atingindo o valor mínimo de aluguel estipulado no contrato, a diferença é paga ao final de cada semestre, como você pode ver aqui. Isso que dá uma subida boa, né? Então, o que a gente já pode observar é que o valor de dividendos pago é bem alto, né? Se você for tirar a média aqui, o dividendo pago, ele é bem interessante, né? Se eu for ver aqui, 0,42, né? Ele já paga e a cada 6 meses, 2%, né? Se você for pegar aqui 2% e dividir por 6 meses, né? Então é como se tivesse acrescentando 0,33 a cada mês, né? Então é um fundo que ele paga um dividendo bem interessante, né? Mas aí nós não podemos nos prender só em dividendos, né? Nós temos que entender o que é esse fundo, né? Como que vem o dinheiro através dele, em que ele está investido. E eu já falei, ele está investido no setor de varejo, supermercado, lojas americanas, que é um produto, é um setor de consumo básico que eu considero muito seguro, né? Independente da crise, as pessoas sempre vão estar buscando, né? Sempre vão estar buscando consumir produtos de varejo, classe C e D, né? Bom, então aí aqui vamos ver se tem mais alguma coisa para ver aqui. Já falei dos ativos, né? A vacância, relatórios. Agora pronto. Agora vamos falar aqui o que tem pra gente ver no relatório gerencial. O último relatório que saiu, ele saiu em junho de 2018, né? Agora, recente. Aqui ele fala todos os locatários, como eu já mostrei no início do vídeo. Pronto. Aqui o vencimento dos contratos, né? Ele fala que 65% dos contratos vão vencer agora em 2019. Tá? Então, a maioria dos contratos vão vencer agora. Bom, creio que eles vão ser renovados, né? Acho que não tem muito perigo de não ser renovados, né? Aqui ele está 100% ocupado. O imóvel, todos os imóveis, ele mostra aqui. Aqui ele fala receitas e despesas do fundo imobiliário e o resultado líquido, né? Após tirada todas as despesas, o que sobrou, né? Então tá aqui, em janeiro, esse foi o resultado líquido. Em fevereiro esse foi o resultado líquido, deu uma ligeira alta. Em março uma ligeira alta, né? Teve uma ligeira alta aqui no resultado. Vamos ver aqui se condiz aqui com as distribuições. Março, né? Ligeira alta aqui, né? 7,72.
Não, aqui é referente ao mês 1. Vamos botar aqui referente ao mês 3. Pronto. 9,32, R$ 9,32, né? Abril deu uma leve queda, né? Mês de referência. Deu uma leve queda, ó, de 9,32 por cota, ele pagou só 8,74 por cota, tá certo, uma leve queda. Em maio deu uma grande queda, né? O valor de referência, sim, ó, de R$ 8,74 por cota, caiu para 5,82 só por cota, né? E aí maio, junho, né? E aí junho, mês de referência junho, foi pago aquela diferença, né? Se ficou abaixo do mínimo, a diferença ela é paga a cada 6 meses, que aqui no caso junho, né? Mês de referência, mês 6, R$ 37,42, né? Então, sempre a cada 6 meses dá uma diferença boa aí. Distribuição é aqui o que eu já estava mostrando ali, né? Nas distribuições. Aqui ele fala do mercado secundário. Maio de 2018, o volume foi... não deu nem R$ 1 milhão, né? De volume. Cotas negociadas 378. Ele não é um fundo que ele tem uma liquidez muito grande, né? Vamos ver aqui. Desculpa que eu tô meio gripado aqui. Bom, a internet deu um pau aqui, mas vamos vendo outra coisa aqui. Repasse mensal. Aqui ele mostra o repasse mensal de acordo com o faturamento das lojas, né? Ele fala o faturamento de cada loja. Não, aqui é o repasse, aqui ele fala o faturamento, né? O faturamento e o repasse percentual, né? E aqui o aluguel mínimo. Pronto. Aí aqui ele mostra uma atualização sobre as obras, os updates, fotos dos empreendimentos, enfim. Pronto. Só para encerrar aqui, vamos ver a questão de liquidez, né? Então, no mês... Ó, você vê que a liquidez ela não tem aumentado, né? Pelo contrário, ela tem diminuído, né? Aqui no mês 7, R$ 763 mil, uma média de R$ 54 mil por dia, né? E aqui no mês 8, 483 mil só, né? Então já deu uma queda na liquidez. Só para você comparar com um fundo aqui, vamos botar um fundo aqui bem famoso, KNRI. Vamos comparar com a liquidez aqui do KNRI. Liquidez. Só para você ter uma ideia de como essa liquidez ela é bem abaixo, né, de um fundo grande como o KNRI. No mês 8, o KNRI movimentou 47 milhões de reais, né? Contra apenas 483 mil desse aqui, né? Então ele é dezenas de vezes menos líquido do que um fundo grande como o KNRI, como o KNCR11. Vamos botar aqui que já é um fundo de papel, né? Certo? Vamos lá, dar uma olhadinha aqui. A internet também não ajuda muito, mas enfim, vamos lá. Aqui no mês 8, ó, já movimentou 62 milhões de reais, olha só. Então, não é um fundo muito líquido, né? Para for finalizar aqui o vídeo falando os pontos positivos e negativos que eu vi nesse fundo. Bom, ponto negativo. O ponto negativo é justamente a liquidez. Não é uma liquidez muito alta. Talvez se você precisar vender essas cotas, você não vai conseguir com tanta rapidez e nem comprar. Certo? Um ponto negativo que eu observei foi justamente no relatório gerencial. Aqui a questão dos contratos vão vencer agora, né? Mas isso não chega a ser tão negativo porque com certeza eles vão renovar. Então eu creio que não vai ter nenhum problema isso aqui. Mas no mais, o ponto negativo que eu posso enxergar é isso. E os pontos positivos, na minha opinião, é que é um fundo que está num setor muito bom aqui para a realidade brasileira, que é o setor de consumo, né? Consumo voltado para a classe C e D. É um setor bem favorável, bem seguro, né? Independente de crise, vai estar sempre aí, forte o setor, né? O consumo é muito estimulado aqui no Brasil, né? Principalmente essa classe C e D. Não digo só C e D, mas consumo de forma geral, né? Bens de consumo. Que é basicamente no que consiste as lojas americanas e o supermercado lá, né?
Outra vantagem, outro ponto positivo desse fundo imobiliário que eu vi foram as distribuições. É um dividendo alto, se você for comparar com outros, né, fundos imobiliários, é um dividendo bem alto, certo? Outro fator positivo que eu vi em relação a ele é a diversificação dos ativos. Ele está diversificado por diversas regiões, né, mais ou menos igualmente distribuídos em relação aqui, pelo menos a metragem, né? Pelo menos a metragem. Eu não cheguei a ver o percentual financeiro se está bem distribuído, né? Mas pelo menos a metragem está bem distribuído, né? E é isso, está bem distribuído, setor de varejo. Bom, basicamente é isso. E a administradora também, BTG Pactual, que é uma administradora bem consolidada no mercado. Bem conhecida. Pronto, então é isso. É a minha opinião, não é conselho de investimento. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe abaixo um comentário se tiver alguma sugestão. E se tiver gostado, compartilha aí, valeu? E essa ferramenta é muito boa, dos fundos imobiliários. Se você quiser conhecer, tá na descrição. E também tem um curso gratuito que eu criei, né? Mostrando como que eu faço minhas análises aqui de fundos imobiliários. Caso você tenha interesse, também está abaixo do vídeo. Valeu? Pois então, até o próximo vídeo.